Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vivi e você está no Falando de Unhas. A maior parte das queixas que eu recebo são de pessoas que fazem uso de base, que investem em bases fortalecedoras, endurecedoras, mas quando a unha está crescendo, que ela está ficando bonitinha, ela vai lá e quebra. Por que isso acontece? Bom, tem diversos fatores, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de lembrar que eu não sou nenhuma especialista, tá? Eu não sou médica, eu não sou podóloga, eu não sou nem mesmo manicure, tá? Eu sou só uma curiosa, eu gosto muito de pesquisar sobre o assunto e acredito que a minha missão é ajudar quem precisa na medida do possível, no que eu puder e até onde o meu conhecimento vai. Então, para que você tenha uma unha bonita, uma unha forte, uma unha que cresça bem, primeiro você precisa se alimentar bem. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque na alimentação é que você vai ter as vitaminas, os nutrientes que você precisa para que as suas unhas possam crescer saudáveis. Você precisa ver se você está suprindo a sua necessidade de água. O nosso corpo precisa de água, inclusive para nossa saúde, para a saúde das nossas unhas, cabelo, da nossa pele. A água ela é essencial, não tem como abrir mão disso. Se mesmo assim, se alimentando bem e tomando água, você ainda tem as unhas fracas, você precisa procurar um especialista. Por quê? Porque às vezes você pode ter deficiência de alguma vitamina, ou você pode estar com algum problema hormonal. As unhas fracas, elas podem ter diversos fatores. E se você cuida bem da sua saúde alimentar, se você toma água, se você usa as bases que são para tratamento de unhas fracas e suas unhas continuam fracas, você precisa ver o que está acontecendo dentro do seu corpo que as suas unhas não estão sendo produzidas com qualidade. Então é necessário procurar um médico, fazer alguns exames e apenas o especialista vai poder dizer qual é a necessidade da sua unha. O que eu posso estar fazendo por aqui é dar algumas dicas para vocês, coisas que fizeram bem para mim, que deram certo para mim. Primeiro, você precisa identificar qual é o problema da sua unha. Se a sua unha ela é fraca, se a sua unha ela é escama, ou se a sua unha é muito dura e por isso ela quebra. O que as pessoas não entendem é que as unhas elas não podem ser duras, igual uma pedra. Ela não pode ser dura igual uma pedra, tá? A sua unha ela precisa ser flexível, ela precisa ter flexibilidade. Por quê? Porque quando a sua unha entrar em atrito ou tomar uma pancada ou bater em algo, ela precisa ter a flexibilidade de ir e voltar, como um amortecedor. Se a sua unha for muito dura, a qualquer instante que você bater, que você der uma pancada um pouco mais forte, ela vai trincar. Hoje as indústrias elas trazem bases muito boas, enriquecidas com vitamina, como queratina, o cálcio, o colágeno, o pantenol. Tem bases que são bem enriquecidas. Essas bases elas podem ajudar em muito quando uma pessoa tem a unha saudável, porém essa unha ela é um pouco mais fraquinha, ela acaba não aguentando e ela acaba quebrando. Quando você identifica qual é o problema da sua unha, você consegue usar a base ou os produtos necessários para a necessidade da sua unha. Se a sua unha escama, ela tem uma necessidade. Se a sua unha trinca, ela tem outra necessidade. Então você precisa identificar qual é a necessidade da sua unha e usar a base enriquecida para aquela necessidade. Eu vou mostrar para vocês a forma correta de usar a base. Eu escolhi essa base, a Psicocresceu, da Naty. E quando você vai aplicar ela na unha, você não pode ter dó. Você tem que pegar uma camada até generosa e você tem que passar em todos os cantinhos das suas unhas, tá? Tem gente que passa só no meio e esquece dos cantinhos. E os cantinhos é o lugar onde a unha mais trinca, ela mais quebra. Tá? Então tem que caprichar na hora de passar a base no cantinho da unha. Não é só no meio. Os cantinhos das unhas, essa parte principalmente, é a que mais quebra. Ontem eu fui lavar um recipiente de plástico e a minha unha quebrou porque eu
errei na medida na hora de colocar a mão dentro do pote e acabei batendo e quebrou a minha unha. Então, é nesse cantinho, tá até com um pouco de cola ainda, excesso de cola, porque eu tive que fazer um remendo. E é nesse canto que a unha normalmente ela quebra. Pelo menos a minha é assim, ela quebra nesse cantinho, tá? Então, a base ela precisa ser aplicada com capricho nessa parte onde a unha mais quebra. Então, você identificando qual é a necessidade da sua unha, você vai poder usar a base de acordo com a necessidade dela, tá? Passando a fase da base, que é essencial se você tem as unhas um pouco mais frágeis, se as suas unhas escamam, você precisa de uma base para a necessidade da sua unha. Então, se você achou a base que é necessária para a sua unha, que você sabe que vai te ajudar, que vai ser boa para sua unha e você vai usar ela, tem que ter um uso contínuo. Não pode ser uma coisa assim, eu faço a unha a cada 20 dias e eu uso a base. Aí ela não vai fazer nada, ela não vai fazer milagre. Então assim, no mínimo uma vez por semana. Quando eu vou usar uma base, eu intercalo elas, tá? Eu não fico trocando de base, pulando de base. Eu uso uma base de acordo com a necessidade da minha unha. Então eu faço assim, num dia, quando eu vou fazer as minhas unhas, eu uso aquela base enriquecida com cálcio, uma base assim mais tranquila, com cálcio, com um pouco de queratina, eu uso aquela base. Na outra vez que eu vou fazer minha unha, 4 ou 5 dias depois, eu uso a base com formol. Porque eu posso usar o formol, eu não tenho alergia. Isso não se encaixa para quem tem alergia ao formol, tá? Tem sempre que adaptar para você. Caso você já siga todas essas instruções, você já usa as bases com frequência, tá? Porque a base ela não faz milagre, ela ajuda, mas ela não faz milagre, tá? Passar uma base fortalecedora uma vez por mês não ajuda, tá? É dinheiro jogado fora, porque você vai estar usando aquela base e é um dinheiro jogado fora, porque ela não vai resolver você usando uma vez por mês, tá bom? Agora, se você identificou qual é a necessidade da sua unha, já identificou a base que você precisa, aí tem esmaltes que podem ajudar você a conseguir manter o tamanho da sua unha. A primeira dica que eu posso dar para vocês é o esmalte glitter. Por que o glitter? Eu vou falar para vocês da minha experiência pessoal, tá? Eu trabalhei 3 anos como faxineira em escola. E trabalho de escola, de faxina em escola, é um trabalho pesado, é um trabalho que é o dia todo, né? Não é simplesmente chega lá, limpa e vai embora, não. É o dia todo você fazendo aquele mesmo trabalho, mexendo com água, produto de limpeza. Às vezes não tinha luva, tinha que usar o produto de limpeza com a própria mão. E às vezes a luva atrapalha para determinados serviços, a gente acaba, né? Não dá certo. A gente tem que usar luva, mas a gente acaba... Eu, pelo menos, acabava deixando a luva um pouco de lado, dependendo do serviço que eu ia fazer. Então, na época que eu trabalhava como faxineira na escola, o que eu fazia? Eu comprava esmaltes com glitter e eu não aplicava eles diretamente nas minhas unhas, eu aplicava ele com a esponja. Eu fazia as minhas unhas e passava glitter com esponja na minha unha. Porque o glitter ele vira uma camada dura. Quem usa glitter na unha sabe a dificuldade que é para retirar ele depois, né? Então, quando você faz a sua unha e você usa o glitter ele vira uma camada assim durinha na sua unha e essa camada ela protege bastante. Então é como se fosse uma segunda camada da sua unha. Essa é a segunda dica. E a terceira dica é um esmalte desses que agora, na época que eu trabalhava em escola, eu não ouvia falar desse esmalte com efeito areia líquida, sabe? Esses cristais, esses esmaltes assim que tem essa textura de areia líquida. Na época, se existia, eu não tinha conhecimento, então eu não usava. Mas hoje tem esses esmaltes, eles viram uma pedrinha em cima da unha, assim, e eles criam uma camada tão legal que esses esmaltes, eu só tenho um esmalte nesse efeito, na data de hoje, né? Enquanto eu tô fazendo esse vídeo, eu só tenho um, que é o Ursinho Feliz da Estúdio 35. Além de ser um esmalte lindo, a cor dele é linda. É um esmalte que ele cria uma camada tão legal na unha. Quando eu tava trabalhando fora, por exemplo, que eu sabia que eu não ia conseguir fazer as minhas unhas durante a semana,
eu tacava esse esmalte na minha unha e eu passava a semana inteira com o esmalte intacto na minha unha, sabe? Porque ele não precisa finalizar com base, nada disso. O efeito natural dele, que é o efeito final, ele já é bonito, não precisa de base. A não ser que seja da sua preferência, claro, porque não é uma regra. Mas é um esmalte que ajuda muito caso você queira deixar a sua unha crescer, quer que a sua unha mantenha no tamanho ali. O esmalte de areia líquida, ele é uma opção muito boa. Então, além do glitter, que é o mais fácil, né, e o mais fácil de achar, a Avon tem algumas coleções bem legais com esmaltes assim. Eu não tenho nenhum desses, mas tem esmaltes assim muito bonitos e você sabe que aquele esmalte ele vai virar uma pedrinha mesmo na sua unha. A Hits, ela tem os glitters, assim, até onde eu tive alcance de pegar nas minhas mãos e usar um esmalte, né? O esmalte da Hits é um dos esmaltes que mais tem glitter concentrado, sabe? Então, assim, é um pouquinho mais caro do que os outros esmaltes? Sim, eles são, porém, são esmaltes que vale a pena comprar. Porque eles têm um glitter tão concentrado que ele ajuda, sabe? Fica mais fácil, às vezes você não precisa nem passar ele com a esponja, porque ele é tão concentrado que você deu 2 demãos ali, ele já cobriu completamente com o glitter. Eu não tenho nenhum glitter desse, tá? Eu já tive, porém meu vidro quebrou, eu acabei ficando sem, mas eu sei, assim, que os glitters da Hits, por exemplo, são glitters, assim, muito concentrados, muito bons. Mas quando eu falo de glitter, tem que ser assim, eles concentrados. Não pode ser aqueles esmaltes com glitter um aqui, outro ali, outro lá. Não, eles têm que ser glitters concentrados para poder você conseguir ter o resultado que eu tô falando. Quando você passa ele na unha com a esponja, eles ficam concentrados, então eles ficam como uma pedrinha mesmo. Fica uma textura parecida com os esmaltes de areia líquida. Bom, gente, eu acredito que essas dicas, se vocês seguirem direitinho, vocês conseguirem identificar qual é a necessidade das unhas de vocês, acredito que isso possa ajudar bastante, gente. É lógico que não ajuda todo mundo, tem gente que come bem, tem gente que se alimenta bem, que toma bastante água, que usa essas bases e as unhas não crescem. Aí é só mesmo um especialista para te ajudar a saber se você precisa suplementar com algum remédio ou se você precisa tomar algum hormônio, não se sabe. É só um especialista que vai poder dizer. Infelizmente, a genética, ela contribui muito para isso, né? Algumas pessoas se alimentam bem, tomam bastante água, dormem bem e não conseguem deixar o cabelo crescer, não conseguem deixar as unhas crescer. Então isso vai muito de genética também. Por isso que procurar um especialista é de extrema importância, para poder você saber o que você precisa fazer para trabalhar naquele determinado assunto. Tá bom? Bom, gente, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever caso ainda não for inscrito e de deixar um comentário. Diz pra mim se você concorda comigo, se você não concorda com algo que eu falei. Não tem problema, tá bom? O que importa é a gente interagir, desde que seja com respeito, tá bom? E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima semana, gente. Tchau!